E aí, vocês estão preparados para uma aula de nerd? Pois é, gente, eu separei cada processo do diorama para ficar um pouquinho mais visual. Para quem nunca fez um diorama, às vezes a gente fica perdido. Eu também ficava no começo. Agora já sai tudo no automático. Então eu pensei, putz, deixa eu separar tudo que eu faço e escrever parte por parte. E vou falar, demorou um pouco, viu? Consegui separar cada parte do processo e vim trazer para vocês. Por que que eu fiz isso, né? Essa coisa de nerd. Gente, porque eu queria que vocês conseguissem aplicar isso em outros cenários, em outros dioramas. Então vocês vão conseguir seguir uma linha de raciocínio para poder criar outras peças, certo? Então vamos lá nessa introdução. Olha só, aqui do lado eu tô mostrando para vocês todas as partes que compõem a criação do diorama. Vocês vão ver, nossa, quanta coisa, né? Mas é super tranquilo. É importante você saber que as partes, elas se entrelaçam, tá? Elas não são assim todas separadinhas. Muitas vezes elas acontecem juntas, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo a estrutura, muitas vezes eu já embalo a textura junto. A gente faz a estrutura com textura ao mesmo tempo em alguns dioramas, tá? Em outros pode ser separado. A pintura também pode ser feita às vezes junto já com a iluminação e sombra ao mesmo tempo, tá? Então esses processos eles estão sempre andando junto. E um deles é um processo que a gente está sempre repetindo, que é a pesquisa. A pesquisa a gente está sempre fazendo durante o cenário, antes de começar, e às vezes até depois a gente continua fazendo. Porque é através dela que a gente vai se guiando, tá? Então a gente vai começar por ela. Então bora lá. Primeira parte, vamos salvar uma pasta no computador com o nome Coragem, o Cão Covarde. Agora é a parte mais importante, porque você vai pesquisar todas as imagens de referência. Isso inclui tudo, tanto a parte interna quanto a parte externa da casa. E aqui, quanto mais referência você tiver, é melhor. Se você puder assistir os episódios, vale muito a pena. É aquela parte do processo que compensa você gastar um pouco mais de tempo, pois ela vai interferir nas outras etapas também. Essa é a pasta que a gente vai mais visitar, gente, porque todas as outras partes dos processos vai exigir que a gente vai lá dar uma espiadinha para poder fazer a parte prática da coisa. Agora vem a parte do esboço. Gente, eu não faço essa parte. É muito, muito, muito raro eu fazer esboço. Mas se vocês acharem que é melhor, faça num papel, faça o desenho da casinha, faz aquelas setinhas onde você prefere fazer tal coisa, tá bom? Eu não vou criar essa parte aqui porque eu geralmente não faço, fica tudo na minha cabeça. Se vocês acharem que é muito difícil fazer sem esboço, eu posso depois tentar criar um vídeo separado, mais curto, fazendo um esboço junto com vocês. Aí eu vou esperar vocês me responderem, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Eu vou para a próxima etapa, que é a etapa de materiais. Depois que eu pesquiso as imagens que eu vou me guiar, eu penso qual material que eu posso usar para criar esse diorama, esse cenário. Como que eu faço essa estrutura? E são muitos os materiais, gente, são muitas as possibilidades. Eu até coloquei aqui para vocês a quantidade de materiais que a gente pode usar. Essa parte, gente, é da pesquisa, então você está pesquisando qual material que eu vou montar o meu cenário. Então pode ser feito de um único material. Então, por exemplo, tem pessoas que fazem um diorama inteiro de papel. Ou pode ser feito de um mix de materiais, que é o mais comum e é o que a gente vai fazer aqui. Então, o material que a gente vai utilizar, o material de estrutura, a gente já sabe que é a casinha de MDF que a Ecolaser faz. Para você adquirir essa casinha, você tem que ir lá no site da Ecolaser. Você entra lá no site, você vai ver lá a opção de pesquisa, você pode escrever casinha que vai aparecer, tá bom? Casinha do Coragem. É só você ir olhar ou casa, você vai encontrar aí a opção da Casa do Coragem. A casinha vai vir como um quebra-cabeça para você montar. É só você utilizar a cola instantânea da Tecbond para colar as partes. Agora, olha só esse slide organizando as coisas. Que chique que ficou, hein? Eu mereço um like só por causa desse slide, gente. Olha só. A estrutura já estamos bem definidos, né? A casinha da Ecolaser de MDF e a gente vai fazer a base de isopor. O isopor é um material fácil de você encontrar, é fácil de trabalhar e vai ficar legal para vocês também utilizarem aí se você for usar na casa de vocês, porque vocês podem cortar e deixar do tamanho certinho pro cantinho que você vai colocar a casinha. Exatamente como a gente vai fazer aqui. E eu vou mostrar para vocês. Agora a gente já precisa definir um pouco a textura que a gente vai fazer. A gente sabe que a casinha é de madeira. Existem várias opções pra gente poder fazer textura. Eu vou deixar para entrar nisso quando a gente for fazer, tá bom? Eu vou escrever aqui pra gente saber. Textura de madeira. E também
vou deixar aqui também a opção de textura de areia e terra, que é o que a gente vai utilizar para fazer o piso, a base da nossa casa. Agora, dando sequência, a gente vai para a paleta de pintura. A gente já tem que definir ela aqui, na parte da pesquisa, porque a gente vai precisar comprar, às vezes, as tintas ou misturar tintas que a gente tenha, né, para facilitar. Quando a gente está fazendo a pesquisa, você vai reparar que aparece várias casinhas do Coragem de várias cores diferentes, de vários tons. Isso é a mudança de luz e sombra, né? Então, a casinha do Coragem no período da tarde é diferente dela no período da noite. E aí você pode escolher qual é o tom que você gosta mais, qual é a paleta que você vai querer trabalhar, tá? Então pode ser qualquer uma delas que também vai estar certo. Você deve ter reparado que tem uma paletinha aqui, né? Nessa imagem desse slide. Isso é um aplicativo que a gente usa para poder ver a paleta de algumas imagens. Eu uso às vezes, gente, não uso sempre, mas para poder fazer a aula fica mais fácil se a gente colocar assim de uma maneira mais visual. Então eu vou fazer um vídeo bônus, que vai ser esses vídeos curtos, para poder mostrar os aplicativos que eu utilizo para encontrar essas paletas, certo? Eu sei, você deve estar ansioso, né? Tipo, cadê essa casinha? Não vai começar nunca? Pois é, gente, tá vendo só? Tem muito processo de pesquisa antes da gente começar. E eu preciso fazer tudo isso antes. Não dá pra gente começar assim, sem mais nem menos. Você precisa saber os materiais que eu vou utilizar. Então, olha só. Agora a gente precisa fazer a preparação desses materiais, que é o MDF e também o isopor, que é a nossa base, que a gente já definiu. Então, vamos preparar eles utilizando alguns outros materiais que a gente já tem que ter aqui definido. Então, olha só. Para você preparar o MDF, você vai precisar dessas opções aqui, tá? Não precisa ser todas, pode ser somente uma delas. No meu caso, eu uso a goma laca para poder preparar o MDF. É o material que eu mais gosto, mas existem outras opções também, tá? O isopor, ele é um material frágil, né? E ele tem aquela textura, né? Cheia de bolinhas, que muitas vezes a gente não quer que fique na peça. Então, existem muitas formas de trabalhar o isopor, muitas maneiras de tirar essas bolinhas. Desde só lixar o isopor, como passar outras texturas por cima. A gente vai utilizar aqui a textura de areia, porque o piso do Coragem, a terra, para simular ela, a gente vai usar areia, tá? Então, se você tiver areia aí, ou caso você não tenha, eu vou te fazer também um vídeo à parte para falar sobre areia, tá bom? Um vídeo bônus número 2, sobre as areias, tá? Então, é uma possibilidade que a gente pode utilizar. Mais um detalhe que vocês precisam comprar antes também, que são os pincéis. A gente utiliza os pincéis, tanto os macios, que tem aquela cerda mais macia, como o pincel às vezes mais rígido. Esse pincel mais rígido, eu utilizo ele para passar goma laca, às vezes para fazer textura. Então eu uso esses pincéis que são mais duros, tá? Mas eu não uso eles para pintura. Na pintura eu uso os pincéis que são macios, tá bom? Então é interessante que você tenha os dois tipos. E caso você vá também fazer mais cenários depois, e você gosta daquela textura lisinha, a gente pode também incluir aí um rolinho, tá? O rolinho, ele ajuda a gente a tirar aquelas marcas do pincel. Às vezes a gente quer ter aquela textura bem lisinha na hora que pinta, ele é um bom ajudante nessa hora. E também para pintar peças muito grandes, que ele ajuda muito, acelera o processo. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia. Nas próximas aulas, a gente vai começar a pôr a mão na massa. Eu preciso avisar vocês uma coisa muito importante. A paciência vai ser o nosso maior aliado. Então, vocês precisam ter a paciência. Eu vou contar para vocês exatamente como é o processo. Então, muitas vezes eu deixo as peças secarem por um dia, entre um dia e outro. Então, eu deixo ela lá parada, tá? Então, é importante que vocês também respeitem esse processo de secagem, que vai ajudar a peça a ficar 100% bonitinha, tá bom? Então é isso, gente. Essa foi toda essa aula, esse monte de coisa escrita, super nerd. Eu espero que vocês tenham gostado disso tudo. Então é isso, gente. Vamos finalizar por aqui essa introdução gigantesca. Porque na próxima aula agora, que não é o próximo dia, né? Mas no próximo aula que vocês verem aí, saindo, a gente já começa a preparar todas as nossas estruturas, certo? Então até o próximo vídeo. Beijos!